Graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Marcos Paiva, e você está aqui no módulo do esboço completo, onde a gente coloca os exemplos de esboço, utilizando o círculo homilético na preparação. Eu preparei aqui para você um esboço de pregação sobre a Páscoa, para você já pregar na tua igreja agora, nesse fim de semana. Então vou abrir aqui para mostrar quais são os elementos que eu utilizei aqui na preparação. Então aqui nós temos o tema, o texto áureo, temos a introdução, coloquei 4 blocos, o corpo do sermão que tem as divisões, a exposição e a ilustração. Então, até falar para você que é importante, assiste até o final aqui esse vídeo, para você ver essa ilustração que eu coloquei nesse sermão, que ela realmente vai fazer uma diferença tremenda na tua pregação sobre a Páscoa. Então qual que é o objetivo? O objetivo nosso aqui desse sermão é conscientizar a igreja sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E para isso existem muitos textos bíblicos onde a gente poderia abordar esse tema falando sobre o verdadeiro sentido. Então eu escolhi aqui Mateus 28, do 5 ao 9. Deixa eu diminuir aqui para a gente fazer a leitura desse texto. Está escrito assim: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correndo a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então esse aqui é o nosso texto áureo desse sermão. E aqui qual que seria o texto simples, né? Você, como aluno, você já está familiarizado com um texto simples. Eu poderia falar aqui a Páscoa ou a ressurreição. Qual seria o texto, um tema composto que eu poderia pregar? A morte e ressurreição. Então aqui eu estou falando desse relacionamento. Ou o tema restritivo, eu poderia falar sobre a verdade sobre a Páscoa, a mensagem real da Páscoa, a ressurreição de Jesus, o verdadeiro significado da Páscoa, né? Ou aqui o que eu escolhi, que é Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte. Então esse é o tema do meu sermão, que, como você sabe, ele se torna o título do meu sermão. Essa proposição é para você preparar o teu sermão. Então, o que eu coloquei aqui? Mostrar que a verdadeira mensagem da Páscoa não é ovo de chocolate, nem apenas dizer Feliz Páscoa. A Páscoa mostra que Jesus é o conquistador da morte. Então, esse aqui é o objetivo aqui que eu vou preparar o meu sermão, é a proposição do meu sermão. Esse aqui é para mim, só para que me orientou na preparação do sermão. Então você sabe que após encontrar o tema, o que a gente faz? Após encontrar o tema do sermão, a gente procura as divisões. Então o que eu coloquei ali? Por que a Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte? Então as divisões baseadas no porquê, baseadas nos motivos e razões. Por que a Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte? Então, porque Jesus desafiou a morte, porque Jesus derrotou a morte e porque Jesus liberta da morte. Essas são as nossas divisões desse sermão. Você sabe que, seguindo o círculo homilético, após encontrar as divisões, a gente faz a exposição. Tá? Mas a gente vai seguir aqui nesse vídeo, como a gente está no módulo de esboço completo, a gente vai seguir esse vídeo na ordem de pregação. Então a primeira coisa que a gente faz aqui então, é, na introdução, eu coloquei 4 blocos, que é o bloco de perguntas retóricas. Vamos lá. Alguém já disse Feliz Páscoa para você? Você já disse Feliz Páscoa para alguém? Você sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Então, são perguntas retóricas, que é para a pessoa pensar conforme você aprendeu lá no módulo do tema, de introdução. Problemas. Parece que o significado da Páscoa ganha o mesmo sentido do Natal. As pessoas também dizem Feliz Natal. Parece que se transformou em algo a se desejar, como Feliz Aniversário, ou tudo de bom, trouxe uma lembrancinha para você, ou ainda, ó, te trouxe um ovo de chocolate, espero que você goste. A Páscoa é sim algo feliz, mas desejar uma Páscoa feliz não é suficiente. O que devemos fazer é pregar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, quando você for ministrar, você pode acentuar alguns problemas que as pessoas têm, erram muito quando fala de Páscoa. Aqui o outro módulo é o módulo de narração. Vamos lá.
Na sexta-feira da paixão, os discípulos viram que Jesus foi colocado no sepulcro como culpado. Ele estava morto, eles o viram espancado, eles o viram crucificado, eles o viram enterrado. Eles viram o impossível andando com Jesus. Eles tinham visto cegos enxergarem, eles tinham visto homens coxos andarem, eles acreditavam com todo o coração nas coisas que eles tinham visto. Mas Jesus estava morto. As suas crenças eram tão mortas quanto seu mestre. Não havia nada a fazer senão ir para casa. A menos que fosse verdade o que Maria tinha visto. Ela tinha visto uma tumba vazia. Ela vira roupas desocupadas. Ela viu dois homens em vestes deslumbrantes perguntando-lhe: por que vocês procuram os vivos entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Se fosse verdade, então ele não estava morto, ele estaria vivo. Se ele estivesse vivo, tudo ficaria bem. Suas esperanças e seus sonhos seriam restaurados. Então aqui eu fiz uma narração. Eu não quis falar cronologicamente, passo a passo, versículo por versículo. Se eu fosse fazer isso, eu não trabalhei com a narração, trabalharia com o bloco de contexto. Mas aqui para mim ficou, eu achei que nesse sermão, para essa proposta, seria melhor uma narração. O propósito, qual que é o propósito aqui desse sermão? Esse, ao contrário da proposição, como você já viu, o propósito é o que eu vou pregar, mostrar para a igreja. Então aqui está o dilema nessa Páscoa. Jesus está morto, então nossas crenças estão mortas. Nossa esperança e nossos sonhos estão destruídos e podemos ir para casa. Mas se ele ressuscitou de fato, então tudo vai ficar bem. Nossas esperanças e nossos sonhos podem ser restaurados ou ressuscitados se você puder crer nisso. No versículo 17 de Mateus 28 diz que quando os discípulos viram Jesus depois da ressurreição, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Você crê na ressurreição ou ainda tem dúvidas? Isso é o que você vai pregar na igreja, tá? Hoje o Espírito vai revelar o significado real da Páscoa. A Páscoa não é um feriado, não é uma troca de chocolate, não tem relação com o coelho. A ressurreição dos mortos deu toda a autoridade a Jesus Cristo. A ressurreição é a chave para seguir Jesus como Senhor. A ressurreição de Jesus Cristo deu-lhe o poder de estar sempre com seus discípulos. Nessa mensagem, vou mostrar 3 verdades de que a Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte. Tá? Então aqui eu faço aquela transição com palavra-chave. Eu vou mostrar 3 verdades, o que mostra que a Páscoa o assunto da Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte. Então aqui a gente encerrou nossa introdução. Estou seguindo a ordem de pregação agora que a gente faz a exposição. Vamos para o corpo do sermão. E agora eu tenho que mostrar essas 3 verdades. A primeira verdade é que Jesus desafiou a morte. A segunda verdade é que Jesus derrotou a morte. A terceira verdade é que Jesus liberta da morte. Então vamos ler a primeira. João 2,19. Digamos que você está pregando, o que você fala? Igreja, abra sua Bíblia, João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Então está aqui as nossas perguntas, conforme você viu lá no módulo de exposição. Está as nossas perguntas de explicação e perguntas de aplicação. Então aqui tem 4 perguntas que eu coloquei, poderia ser menos, poderia ser mais, tudo depende do tempo que você tem para ministrar. O que aprendemos? Jesus acabava de expulsar do templo os vendedores, os judeus estavam lá, disseram que Jesus tinha que dar um sinal que validasse o que ele tinha acabado de fazer. O sinal, Jesus disse o seguinte, que ele iria destruir o templo. Mas, como diz o versículo 21, ele está falando do seu corpo, ele está falando da sua morte. E o sinal, ele diz que é a reconstrução do templo em 3 dias, mas ele está falando da sua ressurreição. E foi isso que os discípulos entenderam, que está no versículo 22, aqui da sequência do Evangelho de João. Por que é importante saber disso? Porque o templo físico ficaria sem sua função. O local de adoração não seria mais o templo feito por mão de homens. Adoração é a partir da ressurreição de Jesus, é agora em espírito e em verdade. Por isso que é importante a Páscoa é importante, a ressurreição é importante, porque agora nós o adoramos não em local, mas em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer com levantarei em 3 dias? Jesus deixou claro que tinha poder sobre a morte. Ele está deixando muito claro, de uma maneira muito poderosa. Falei, eu vou levantar em 3 dias. Em João 10, 18, está escrito o seguinte: eu dou a minha vida, tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la.
Jesus tinha controle sobre a sua própria morte. Olha só, em Lucas 23:46. Pai, em suas mãos entregue o meu espírito. Olha, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele deu a sua própria vida. Isso que ele, quando ele diz que levantarei em 3 dias, ele está querendo que ele tenha o controle, ele tem o poder e ele vai levantar em 3 dias. Como devemos agir diante disso? Devemos crer e pregar que a Páscoa significa que Jesus desafiou a morte e venceu. Então essa é a primeira verdade. Jesus desafiou a morte e venceu. A segunda verdade sobre Jesus, a Páscoa se trata de que Jesus venceu a morte, é que Jesus derrotou a morte. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a segunda verdade é que Jesus derrotou a morte. O que a gente aprende com esse texto? Paulo pergunta 2 vezes para a morte: onde está a sua vitória? Mas a morte ela não pode responder mais. O pecado é o aguilhão da morte. É uma picada forte e venenosa. Mas Jesus venceu o pecado. Jesus ressuscitou. A morte já não tem mais aguilhão. Tragada foi a morte na vitória de Jesus sobre o pecado. Como Jesus derrotou a morte? Jesus derrotou a morte se tornando igual a nós em carne e em sangue. Tá? É o que está aqui em Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos são de pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder da morte. Como Jesus derrotou a morte? Se tornando carne e sangue. Jesus derrotou a morte porque em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha só como Jesus derrotou a morte, se tornando carne e sangue. Como Jesus derrotou a morte, sendo tentado em tudo. Nós somos tentados em alguma coisa só. Mas olha só o que o texto diz, que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Como Jesus nos dá vitória? Jesus ressuscitou o filho da viúva. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Mas ele nos dá vitória em sua própria morte. Foi quando ele morreu e ressuscitou que transformou a igreja numa igreja vitoriosa. Como devemos agir diante disso? Nós devemos pregar, crer e pregar que a Páscoa significa que Jesus se tornou como nós, morreu e ressuscitou para derrotar a morte e derrotar o pecado. Terceiro, Jesus liberta da morte. Jesus, ele venceu a morte por quê? Porque em João 11, 25 e 26 mostra que Jesus liberta. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então aqui eu vou mostrar como Jesus liberta da morte. O que nós aprendemos? Diante do túmulo de Lázaro, antes de trazê-lo à vida, Jesus bradou com autoridade que ninguém ficará morto se crer nele. A morte vem para todos, para crentes e não crentes. Para uns, a morte vai significar a separação total, separação eterna de Deus. Para outros, a morte significa a união com Deus. O que significa que não morrerá eternamente, conforme Jesus disse? A Bíblia diz que após a morte vem o julgamento, Hebreus 9:17. Os que morreram sem Cristo serão separados de Deus por toda a eternidade e depois lançados no lago de fogo, que é chamado segunda morte. Quando cremos em Jesus e experimentamos o novo nascimento, os nossos nomes são escritos no livro da vida, Apocalipse 20:12. E a Bíblia diz que se o nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Então, quem morre sem Jesus sofrerá a morte eterna. Quem morre como Jesus, como teu Salvador, ele não morrerá eternamente, não passará pela segunda morte. Como somos livres da morte eterna? Somos livres através do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então Deus vai livrar o povo da morte eterna através do arrebatamento. E nós seremos transformados. E eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É assim que nós somos livres da morte eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo arrebatamento e pela ressurreição. Como agir diante disso? Devemos crer e pregar que a morte significa que, assim como Jesus ressuscitou, ele também ressuscitará os crentes quando voltar para buscá-lo. E você, crê nisso? Crê na ressurreição? Crê que os mortos em Cristo ressuscitarão? Crê que seremos transformados e arrebatados? E agora, é só revisar aqui rapidinho. Jesus desafiou a morte, Jesus derrotou a morte, Jesus liberta da morte. Agora, vamos encerrar aqui da melhor forma que eu encontrei nesse momento, é encerrar com uma ilustração. Muitas pessoas não entendem o verdadeiro significado da Páscoa, ou pior, não creem na ressurreição de Cristo e da igreja. Por isso eu vou contar uma história, tá? Então aqui você vai falar do teu jeito lá, na hora que você estiver ministrando na igreja. Um estudante perguntou ao professor o que ele estava fazendo na Páscoa. Ele respondeu que era tudo blá blá blá, igual ao Natal. Diz que a história da Páscoa não passa de um mito, não há Deus e não há como uma pessoa ressuscitar dos mortos. Uma jovem aluna respondeu: Senhor, falando com o professor, eu não apenas acredito em Deus, eu acredito na ressurreição. O professor respondeu: você pode acreditar no que quiser, no entanto, o mundo real exclui a possibilidade de milagres como a ressurreição. É uma impossibilidade científica. Ninguém que respeita a ciência acredita em milagres. Para provar seu argumento, o professor foi até uma geladeira, onde manteve todos os experimentos do laboratório, e pegou um ovo cru. Ele ficou em pé na mesa e disse: vou soltar esse ovo no chão, a ciência provará que a gravidade puxará para o chão e o ovo se romperá. Agora eu te dou um desafio em sua chamada à fé. Eu quero que você faça uma oração agora mesmo e peça a Deus em que você acredita para impedir que esse ovo se quebre quando bater no chão. Se Deus pode quebrar as regras da ciência, então você terá provado o seu ponto. Se não, eu provarei o meu ponto de vista para os alunos de que a vida se trata de ciência. Prove então você o seu ponto de vista. A menina tímida se levantou e começou a orar. Querido Pai Celestial, ora para que quando o meu professor deixar o ovo, você prove que nos deu a ciência e transformou esse ovo em uma centena de pedaços. Querido Senhor, também oro para que quando o ovo se quebrar, meu professor tenha um ataque cardíaco e morra. Os queixos caíram. E agora? Ninguém riu, ninguém disse nada. Por um momento o professor não fez nada. Ele olhou para a garota, depois para o ovo, e sem dizer uma palavra colocou cuidadosamente o ovo de volta na geladeira e disse com desgosto: fim da aula. Foi uma grande lição de ciências, mas também uma ótima lição de vida foi aprendida. O professor aparentemente acreditava na existência de Deus mais do que ele pensava, porque ele não estava disposto a arriscar a sua vida que Deus não existia. A Páscoa, igreja, não é mito. Quando cremos que Jesus venceu a morte, anunciamos essa verdade sem temor para quem for, sem temer nenhum desafio como essa menina. Então olha aqui, a gente encerra o nosso sermão, nosso esboço de pregação, sempre lembrando, tá, que isso aqui é uma sugestão, você pode adaptar da melhor forma que você entender e julgar melhor no sermão da tua igreja. Você, como aluno do pregador aprovado, aqui embaixo dos materiais complementares, eu vou deixar esse mesmo esboço em versão de PDF para você poder ou alterar, ou para você poder imprimir e estudar e memorizar esse sermão para você poder pregar na igreja, tá bom? Então nos vemos no próximo esboço. Deus abençoe.